Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar do Teorema de Bolzano e do Teorema de Valor Intermediário. E nessa aula está estruturada da seguinte forma: enunciado do teorema, vamos fazer o desenho para explicar por que o teorema vale, fazer um exemplo, depois falar de algumas adaptações e também falar por que as hipóteses são importantes. Tomar atenção numa hipótese, que é o intervalo. Meu domínio tem que estar definido no intervalo. Se não for o intervalo, não temos teorema de Bolzano, não temos nada. Então, é isso que a gente vai falar. Vamos começar a aula. Seja f uma função que vai do intervalo para os reais. Então, é contínua. Tal que f de a é menor que zero, que é menor que f de b. Aqui embaixo também pode colocar essa hipótese, mas vamos especializar só em cima. Então, existe C em AB, tal que f de C é igual a zero. Ou seja, o C é maior que A e menor que B. Então, vamos explicar por que esse teorema é natural, vamos dizer assim, de pensar. Então, vamos supor que o f de A é menor que zero. F de A menor que zero significa estar abaixo do eixo x. F de B maior que zero acima do eixo x. Então, se eu estou dizendo que minha função é contínua, então eu tenho que ligar, no intervalo ainda, eu tenho que ligar esse ponto a esse ponto. Só que eu não posso em nenhum momento tirar o x daqui. Se eu não posso, e detalhe, também eu não posso fazer em nenhum momento isso, e também não posso andar na vertical. Então, se eu posso subir, ou seja, se eu posso fazer isso sem tirar o giz, não importa, ligando aqui até aqui, não importa o que eu faça. A linha que eu fizer aqui, em algum momento, tem que cruzar o eixo x. Se em algum momento cruza o eixo x, esse ponto é o C. E eu estou falando que f de C é igual a zero. Professor, o C é único? Não! Porque eu também poderia ligar, por exemplo, desse jeito aqui. Pode ter vários Cs, não me impeça. Mas pelo menos um C eu vou ter que fazer isso. Cruzar uma vez, eu tenho que fazer. Pelo menos uma vez eu tenho que cruzar esse ponto aqui. Tá. Então nós temos isso. O teorema, eu acho que fica pensando desse jeito, é natural. A mesma ideia é se fosse o f de A maior que zero e o f de B menor que zero. Se eu tenho que ligar esse ponto a esse ponto, não importa o que eu faça, eu tenho que cruzar o eixo x. Tá, mas isso aqui é o teorema de Bolzano, mas o teorema do valor intermediário é essencialmente a mesma coisa que o teorema de Bolzano. Só vou apagar aqui o que eu preciso e escrever. Ó. Vou trocar Bolzano para intermediário. Agora, seja f tal que f de A é menor que um D, menor que ou isso aqui. Então, existe um C tal que f de C é igual a D. Então, só para vocês verem que é a mesma ideia. Então, olha, temos o f de A e o f de B. Eu vou pegar um D qualquer no meio. Ao pegar um D, eu considero essa reta aqui. Eu tenho que f de A é menor que D, f de B maior que D. Se eu tiver que ligar daqui até aqui, do mesmo procedimento anterior, em algum momento eu tenho que cruzar essa reta aqui. Esse é o meu ponto C. F de C é igual a D. Esse é o teorema do valor intermediário. Então, está me dizendo o seguinte, essencialmente, se f é contínua, a imagem de um intervalo é um intervalo, porque qualquer D que eu tomar vai existir, ou seja, para qualquer valor que eu tomar aqui, ó, peguei essa reta aqui, vai existir um Czinho, um C1, tal que f de C1 é igual a esse ponto aqui, que tem essa imagem aqui. Então, basicamente é isso, o teorema do valor intermediário, acho que é... Deixa eu só melhorar a letra aqui, né? Tá feio demais. Mas o que muitas vezes o cálculo é interessante é achar raízes de funções ou raízes de polinômios. Então, no fundo, acaba sendo o teorema de Bolzano que a gente vai usar muitas vezes. Vamos fazer um exemplo para ver como que trabalha com isso. Olha, vamos pegar x ao cubo mais 3x mais 1. Sei achar as raízes? Vamos supor que não. Não tenho a mínima ideia como achar essas raízes. Tem raiz real? Vou fazer teste. Olha, se eu botar x igual a 0 dá 1, x igual a 1 vai dar 5, x igual a 2 vai ficar mais positivo e assim sucessivamente. Então, olha só. Então, vamos começar com o negativo. Quando eu faço x igual a menos 1,
vai dar menos 1, menos 4, menos 3. Opa, deu negativo. Então, olha só, tudo isso para juntar o seguinte. Mostra que f possui uma raiz real entre menos 1 e 0. Então, vamos lá. Como f é contínua, f de menos 1 é igual a menos 3, que é menor que 0, e f de 0 é igual a 1, que é maior que 0, pelo teorema de Bolzano, f de 0 existe um C pertencente a menos 1, 0, tal que f de C é igual a 0. Ponto. Professor, mas tá, essa informação é boa ou não? É uma informação só, mas daria para melhorar. Por exemplo, se eu pegasse o f de menos 1 meio, se eu sei que tem uma raiz entre menos 1 e 0, a segunda pergunta que é natural é: está entre menos 1 ou menos 1 meio ou está entre menos 1 meio e 0? Então, se a gente tem dúvidas, calcula. Então, menos 1 meio vai dar menos 1 oitavo, menos 3 oitavos, menos 4 oitavos, menos 4 oitavos mais 1 é meio. Se o f é de 1 meio, então eu sei que por Bolzano existe, vou botar o mesmo C aqui, mas pode não ser igual, um C pertencente a 0, 1 meio. Desculpa, menos 1, menos meio. Tal que f de C é igual a 0. Tá, melhorou um pouco? Melhorou. Mas ainda vamos dizer que está ruim, eu estou insatisfeito com isso. O que eu faço? Pego menos 3 quartos. E vejo quanto vale, e começo a ver se é positivo ou negativo. E começo, vamos dizer, meu C está entre menos 1 quarto e menos 3 quartos, ou meu C está entre menos 3 quartos e menos 1 meio? Só aplicar e procurar. O que eu quero dizer que pode tomar cuidado é o seguinte: o teorema de Bolzano, tá bom, garante que tem uma raiz, mas garante que tem uma raiz que seja positiva e negativa. Poderia ter raízes em outros lugares também. Eu não fiquei verificando. Podia ter uma raiz entre menos 1 e menos meio, e ainda outra raiz entre menos meio e 0. Eu teria que tomar mais cuidado com isso. Mesmo que, mas um deu positivo e outro deu positivo. Pode acontecer isso, parábola. Mas, enfim, isso aqui pelo menos é um procedimento, vou dizer, ruim computacionalmente, mas é um procedimento para garantir que tem raiz ou não. Pelo menos é intuitivo. Ok, só para avisar que o teorema de Bolzano tem adaptações possíveis. Por exemplo, se f de A mais infinito por g A é contínua com f de A negativo, e o limite quando x tende a mais infinito de f de x igual a mais infinito. Então existe C tal que f de C é igual a 0. É a mesma ideia porque essencialmente, se o gráfico está no mais infinito e toca aqui, em algum momento tem que ser f de C igual a 0. O gráfico vai lá para mais infinito, quando x tende a mais infinito, tão positivo quanto se queira. Em particular, em algum momento é positivo. Se em algum momento é positivo, negativo, positivo, em algum momento é 0. Tá? E dá para ficar adaptando isso, provar que todo, por exemplo, se eu quisesse provar que o polinômio de grau 3 admite sempre uma raiz real, limite quando x tende a mais infinito disso é mais infinito, limite quando x tende a menos infinito desse polinômio é menos infinito, então possui alguma raiz real por adaptações aqui. Mas, enfim, não é o objetivo da aula, o objetivo final é falar quando não funciona também. Eu acho que é importante dizer esse cuidado aqui. O domínio tem que ser intervalo. Se o domínio não for intervalo, um exemplo básico é, olha aqui, f de x igual a 1 sobre x. Tem hora que é negativo, tem hora que é positivo. Mas em nenhum momento é 0. Por quê? Porque
como que diz, a função não está definida no intervalo, ela está definida em 2 intervalos, e quando é positivo está no intervalo e quando é negativo está no outro intervalo. Então, por mais que ela seja contínua, ela tem um salto, meio que horizontal também. Então, não tem motivo para dar zero. Não tem teorema de Bolzano aqui. Tá? Então, o domínio, seu intervalo, é bem importante. E é isso que eu queria falar.